Por favor, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo de número 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ó Deus, obrigado por este trecho da Tua palavra e nos conduza enquanto meditamos nele, de tal maneira que possamos Te conhecer melhor e a nós mesmos também. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, para mim, é um dia de vitória. Chegar aqui sem as muletas, não é mesmo? Andando, é uma bênção que se soma a muitas outras. Eu venho me esforçando, eu resolvi colocar o pé na estrada e andar. E isso em obediência a uma voz que eu tenho ouvido. Eu não sou místico, mas quando eu chego aqui na igreja, eu entendo que essa é a minha prioridade. Eu entro no elevador, fecho a porta e ouço a voz: primeiro andar. Então eu estou seguindo essa voz e estou procurando meter o pé na estrada. Esse é um texto, meus irmãos, em que Moisés está fazendo uma recapitulação dos primeiros anos da história de Israel. Para quem não sabe, o livro de Deuteronômio tem uma estrutura muito simples. Ele não tem como objetivo principal tratar de eventos, mas são 4 sermões que Moisés prega para Israel antes de morrer. E nesses 4 sermões ele recapitula aqueles primeiros anos de vida nacional. Começa com a extraordinária libertação de Israel do Egito. Qualquer estrategista que fosse traçar um plano para a libertação de Israel imaginaria atos terroristas no Egito, libertação paulatina enquanto iria minando a economia do país, desestabilizando o país, para que, em meio àquela confusão no Egito, o povo de Israel ser uma espécie de fiel da balança, se juntar a algum grupo que revertesse a ordem dominante, que encerrasse aquela dinastia de faraós e começasse uma outra em que eles fossem amigos do povo de Israel, e outros, talvez, com um plano de libertação que iria incluindo, no primeiro ano vamos libertar 50, no segundo ano mais 100, até chegarem a 2 milhões. Imaginem quantos anos isso iria passar. Mas Deus liberta o povo da noite para o dia. Todo o povo. Não só o povo é liberto, mas sai do Egito despojando os egípcios. Eles saem cheios de ouro e de prata. Escravos que saem agora livres, ricos
em direção a uma terra que mana leite e mel. O leite do sustento, o mel da doçura. Eles vão para uma terra preparada por Deus para eles. Mas Moisés, ao recapitular a história, menciona o fato de que, liberto do Egito, o povo não chegou na terra prometida. Quando ele prega esse sermão, o povo ainda está do lado de fora. Está ao final de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Um deserto que deveria ser atravessado, segundo os melhores estudiosos do Velho Testamento, em 11 dias. 11 dias. A alegria é sucedida por essa experiência de fracasso e de humilhação. Eu não sei qual é a sua experiência de vida cristã, mas certamente para aqueles que se converteram com um pouco mais de tempo de vida, que chegaram à compreensão de que esse mundo não tinha nada para oferecer e se encontraram com a graça de Deus, com a alegria do perdão de Deus, com a nova vida, com a presença do Espírito Santo dentro deles, esse foi o período mais radiante e feliz da vida. Estou certo? Eu acredito que sim. Agora, eu creio que eu não estaria errado em dizer que muitos dos que estão aqui, e talvez a maioria dos que estão aqui, não estão vivendo na terra prometida, mas no deserto. Eles foram salvos, perdoados, mas não vivem uma vida plena. Tendo uma compreensão de quem é Deus se manifestando de maneira bondosa, perdoadora, graciosa na sua experiência pessoal, mas vivem desligados de Deus. Não têm encontrado satisfação plena na vida. A vida cristã é uma repetição interminável, em que estas pessoas não se sentem como alguém que foi chamado pela graça de Deus para viver uma vida de vitórias. Volta e meia tropeçam, são derrotados e ficam imaginando que alguma coisa não está certa, às vezes, com a igreja. Vão procurar uma outra igreja. E hoje há uma espécie de denominação evangélica que talvez seja a mais numerosa no Brasil. Sabem qual é? É a dos crentes em peregrinação. Não peregrinação espiritual, mas eclesiástica. Eles vivem de igreja em igreja. Eles vão para uma igreja porque veio uma novidade e eles dizem assim: achei, é aqui, o meu espaço é aqui, o meu lugar. Mas depois de uns tempos é a mesma coisa. Não crescem, não se tornam bênçãos nas mãos de Deus. E aí, novamente, eles acham que o problema está na igreja, continuam procurando, aí acham uma outra coisa interessante, e eles dizem: é aqui, é o pulo do gato. Agora eu vou viver uma vida cristã melhor, vou crescer. Eu vejo algumas pessoas que chegam aqui para a igreja e eu pergunto: por que vocês estão vindo para cá? E muitos dizem assim: por causa de alimento espiritual. Eu venho aqui para o culto e eu se sinto alimentado. E o púlpito desta igreja e mesmo a escola bíblica dominical, isso aqui não é o Fazano de São Paulo. Certamente que não é o melhor cardápio de São Paulo. Mas as pessoas acham que é. Mas mesmo quem vai ao Fazano não aguenta ir lá todos os dias. Enjoa.
Às vezes dá até a impressão que o caldo verde da esquina ali do Pacaembu em dia de jogo é melhor do que o fazano. E a pessoa continua nessa expectativa de achar alguma coisa que não encontra para a sua vida cristã. É o deserto espiritual, eclesiástico. Mas quem já tem vivido um bom número de anos tem enfrentado desertos de outras maneiras. O deserto do fracasso, o deserto da limitação da saúde. Uma das coisas mais duras para mim foi perceber que, à proporção que os anos se passam, nós vamos sofrendo um processo em que o nosso corpo vai sendo esquartejado. A gente vai perdendo uma boa parte de nossas habilidades físicas. Já não ouve direito? Está numa reunião, alguém fala o seu nome numa reunião na igreja, não é? Temos a alegria de ter aqui conosco o irmão fulano. Aí ele se levanta e ora. Pensa que pediram a ele para orar. Já não ouve mais as coisas. Não enxerga direito. E isso é uma coisa muito boa para quem é dono de ótica, não é? Eu tenho uma prevenção muito grande com esse pessoal. Eu tenho membros da igreja que trabalham com ótica, mas eu às vezes penso que esse não é um pessoal muito sério. Para não dizer desonesto, porque eu não vou levantar uma suspeita ou fazer uma acusação tão grande. Mas a minha experiência pessoal é que todas as vezes que eu entro numa ótica, a mulher que lá trabalha já vem cheia de armação para cima de mim. E a gente vai passando por essas experiências, não é? Em que as limitações se apresentam e dizem bom dia, boa tarde, boa noite para a gente a cada dia. Não somos mais os mesmos. A cada ano parece que as escadas têm um degrau a mais. Parece que os degraus vão ficando mais altos. O fôlego vai diminuindo. E as limitações vão se impondo. Alguns vivem num deserto de relacionamentos. Viver dentro de casa, viver a experiência de família é uma coisa sempre dolorosa e cada vez mais dolorosa. Não é uma experiência boa. Outros vivem experiências no deserto por causa de insegurança quanto ao dia de amanhã. Estão num trabalho que não vê nenhum tipo de reconhecimento. Ganham pouco e se aferram àquele pouco porque têm medo de perder o emprego. E essas experiências de deserto são experiências comuns. Agora é interessante que se você vai para a mídia para ver um programa evangélico, você não ouve falar de deserto, de fracasso. Você só ouve falar de vitória, de bênção. A ideia que se tem ouvindo essas pessoas é que esta questão de sofrimento, de humilhação na vida, que isso não existe, isso não é próprio para um filho de Deus, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado sumariamente, porque este não é alguma coisa que possa vir de Deus. Mas se você ler a sua Bíblia, e está faltando isso, essa disposição do povo de Deus de ler a palavra de Deus, mas se você ler a sua Bíblia, por exemplo, deserto é uma palavra que você vai encontrar mais de 300 vezes. Vai encontrar o fato de que Israel entra para peregrinar no deserto por ordem de Deus.
Chegaram até a terra prometida, mas não quiseram lutar por ela. Não creram nas promessas de Deus. Acharam que as coisas deveriam cair do céu semelhante ao maná, mas em toda a sua abundância. Reclamavam de Deus depois no deserto, e já reclamaram antes, porque sentiam saudades das cebolas, dos melões do Egito. O maná era um alimento vil. Deus os alimentava a cada dia, mas eles consideravam isso como uma humilhação. Seria melhor continuarem lá atrás, escravizados. Eles têm ideias muito equivocadas acerca do seu relacionamento com Deus. Acham que Deus tem obrigações para com eles, mas acham que não tem obrigações para com Deus. Não se veem como propriedade de Deus. Eles acham que Deus é propriedade deles. Eles têm coisas a exigir de Deus. Eles têm faturas duplicadas para cobrar de Deus. Mas acham que Deus não precisa esperar nada deles. Deus deve conduzi-los para a terra, Deus deve cumprir as suas promessas, e eles podem viver a vida que eles acharem melhor. Como muita gente hoje acha isso. Eu me converti a Cristo, eu tenho direito a um carro melhor. Eu sou um filho de Deus, eu tenho direito a uma situação melhor. Eu tenho direito à saúde e à prosperidade. Eu tenho direito de materialmente ser mais forte e materialmente ser mais bem aquinhoado. Eu tenho as coisas. E se esquecem de Deus. Este é um texto em que Moisés vai dizer que Deus os colocou no deserto para humilhá-los. Pode imaginar uma coisa dessa? Desertos não são um lugar para se viver. Desertos são áreas não habitadas, são áreas não cultivadas, são áreas onde não há vida humana organizada, são áreas onde não há caminhos, não há estradas, onde não há conforto. Deserto é um lugar para a gente atravessar o mais rápido possível, mas não é lugar para se fazer piquenique, e muito menos para se viver. Agora, este povo é conduzido para o deserto e lá fica não uma semana, não um mês, não um ano, mas 40 anos. 40 anos. Você pode imaginar o que é isso? 40 anos em que você talvez passe esses 40 anos sem nunca tomar um banho. Era um pouquinho de água para lavar o rosto, algumas outras partes do corpo, né? Aquele tal do banho tcheco, né? Tcheco. Não dava nem para ser banho brasileiro, né? 40 anos nisso. 40 anos em que a sua atividade não pode ser misturada com esperança, olhando para o futuro. Você não pode plantar para colher, você não planta no deserto. 40 anos em que o povo esteve submetido a essa situação para aprender uma lição muito importante. Aliás, algumas lições muito importantes. Eu queria destacar 3, mas a principal delas: sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Você sabia disso? Quantos aqui já sabem disso? Sinceramente. Muito bem. Quem sabe que sem Deus não é nada? Deve ou não deve orar constantemente? Oramos? Constantemente. Devemos ou não devemos ler a nossa Bíblia com frequência e estudá-la?
Porque Moisés diz: Deus fez isso para que vocês saibam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia, não para cumprir uma obrigação, mas para ler, para estudar um texto bíblico que não fosse para pregar, se você é um pregador, para ensinar na escola dominical, se você é professor da escola dominical, para falar a algum grupo, se você foi convidado. Mas que você disse assim: eu estou com um problema nessa área da minha vida, eu quero ver o que a Bíblia diz. E aí começou a ler a Bíblia e pedir a Deus: Deus, me ajude. Ou você vive, talvez até com a ilusão de que você não tenha problemas na vida, com aquela tendência a assumir aquela posição fetal, não é? Igual um feto, se curvar assim em torno de si mesmo, esquecer o que está em volta, não ter compromisso com nada que seja a vida aí fora, a não ser com você mesmo, esperando que a vida passe e você chegue logo no céu, sem nenhum anseio, sem nenhum desejo de ter mais de Deus na sua vida, de conhecê-lo melhor, de entender os propósitos de Deus para a sua vida, de experimentar o poder de Deus na sua vida para ser uma bênção. Ora, se você sabe, como nós sabemos, se nós sabemos que sem Deus não somos nada, a primeira coisa que deveria ser a marca distintiva da nossa vida é uma vida de dependência em relação a Deus. Dependemos de Deus. Israel foi conduzido a essa dependência. Levantava de manhã, não tinha tomate plantado para ser colhido, não tinha mamoeiros para pegar um mamãozinho para botar no café da manhã, não tinha gado para pegar o leite e fazer queijo para o pessoal. Deveriam ter algum gado lá, né? Tinham ovelhas, essas coisas que ofereciam como sacrifício, tinham um rebanho. Mas não tinham o suficiente para tudo isso. Eles não tinham as condições de subsistência, dependiam diariamente do maná que caía do céu. Era como se Deus estivesse dizendo assim para eles: olha, nem para botar comida na boca vocês têm condições. Sou eu que estou dando a comida para vocês. Hoje a gente pega, levanta, alguns têm um café farto e nem pensam que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Se disser obrigado, muitas vezes é por costume, ou para dar um bom testemunho diante dos filhos e da visita. Mas não é com aquele sentimento de gratidão, dizendo assim: eu dependo de Deus para ter essa comida aqui na minha frente. Israel passa 40 anos assim, tendo que ir lá colher o maná, ensinando que eles têm que depender de Deus e não da bênção de Deus. Porque esse é outro ponto importante. Porque uma coisa é depender de Deus e outro é depender da bênção de Deus. Deus coloca uma pessoa na sua vida que é uma bênção. E aí você para de depender de Deus, passa a depender dessa pessoa. Quer uma orientação, corre para essa pessoa. Quer não sei o que, corre para essa pessoa. E essa pessoa começa a assumir um papel na sua vida como se fosse Deus. Deus lhe dá algumas coisas materiais, você passa a depender dessas coisas materiais. Sem elas, você vai se tornar a pessoa mais infeliz e fracassada desta vida. Você, para ser uma pessoa plena, precisa dessas coisas que Deus te deu. Israel não pode depender da bênção de Deus. Tem o maná, mas não pode juntar. Não pode dizer: eu vou confiar nesse negócio, vou pegar para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, porque se faltar, eu quero juntar a bênção de Deus, porque eu confio nesta bênção e preciso dela. Apodrecia, fedia dentro de casa. Tinha que depender de Deus.
unicamente de Deus. Esse foi um processo, meus irmãos, que a gente poderia chamar de desconstrução. Anos, centenas de anos no Egito, e o povo de Israel ali se multiplicando, se tornando numericamente cada vez mais fortes, socialmente cada vez mais oprimidos, e andando pelo Egito, passeando pelo Egito, testemunhando o culto da sociedade egípcia aos mais diversos deuses, deuses poderosos que faziam dos egípcios a nação mais poderosa na face da terra. O testemunho de seus vizinhos egípcios dizendo: isto funciona, Deus tal funciona, Deus tal funciona. Eu recebi isso de Deus, eu recebi isso do meu Deus, muitos deuses. E o Deus de Israel onde estava? Ausente, nada falava, nenhuma orientação, nenhuma manifestação, apenas uma promessa lá atrás, que eles sairiam daquela terra e iriam para uma outra terra onde Abraão, Isaque e Jacó tinham peregrinado. Mas cadê? Nenhuma voz em nome de Deus, nenhum mover do dedo mínimo da mão de Deus. Um Deus escondido, enquanto os deuses do Egito eram descaradamente eficientes na interpretação dos egípcios e de muitos judeus, de muitos israelitas. E aí chega a hora que Deus mostra que aqueles deuses do Egito eram tudo deuses de mentira, eram balela pura, eram conversa fiada, joga todos eles no chão, quebra todos eles, parte em pedaços. Só Jeová é Deus, Deus é soberano, Deus é poderoso e Deus detém todo o poder. Deus humilha os deuses egípcios para que Israel saia com o coração livre daquelas divindades, daquela teologia, daquelas ideias, daquela maneira de ver a vida, em que espiritualidade é uma coisa mágica, em que eu dou aqui para receber aqui, como eles faziam com os deuses do Egito, um incensozinho aqui, uma bençãozinha do outro lado, toma lá, dá cá. Como é a ideia de religiosidade de nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Então, se eu dou o que Deus está querendo, eu recebo isso de volta. São as divindades à venda. Deus não é assim. Não há nada no homem, não há nada no homem que possa alcançar, garantir, comprar qualquer bênção de Deus. Não há trocas. Deus é o Deus da graça, Deus é o que dá livremente, Deus não faz troca. Eles precisavam aprender essas coisas. E esses 40 anos de deserto é um processo de desconstrução e é um processo de construção. Eles precisam aprender quem é Deus, que Deus é um Deus soberano. Quando você enfrenta uma situação de deserto na sua vida, você tem essas alternativas para pensar acerca de Deus. Aliás, eu nem vou fazer assim, parece que isso aqui já está um pouco manjado, né? Eu vou fazer para o lado de cá. E quando você passa por uma experiência de deserto na vida, você pode pensar o seguinte acerca de Deus. Que Deus sentou na sua cadeira de balanço, não tem muito interesse no que está acontecendo aqui e nos largou no processo de causa e efeito. Se você produz a causa, você vai ter o efeito. Se você é confiante em si mesmo, é isso e aquilo outro, tem um sonho, persevera, você vai ser bem-sucedido na vida. E isso, em grande parte, é verdade. Não explica tudo, mas explica muita coisa. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. E Deus fica fora. A maior parte das pessoas pensam assim. É por isso que se ora pouco, se lê pouco a Bíblia.
Porque a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo, é de um mundo submetido a uma relação de causa e efeito. E Deus nunca é causa de nada. A segunda possibilidade é que Deus existe, mas Deus não é assim tão poderoso. Há coisas que estão além das possibilidades de Deus. Pregamos sobre isso domingo passado. Eu aconselharia que você encomendasse o CD e ouvisse, irmão. E que você acha que as coisas estão de um jeito que nem Deus resolve. E você, então, não se dedica à oração por causa disso. Porque Deus não vai resolver, você já orou outras vezes, não funcionou. Por que vai funcionar dessa vez? A terceira possibilidade, você crê que Deus é soberano, que Deus administra todas as coisas na vida, que Deus tem o controle de tudo e que Deus tem um propósito para essa experiência que você está vivendo no deserto. Se você chega a essa conclusão, então você está começando a aprender quem é Deus. A outra coisa que o deserto nos ensina, não só quem somos nós, seres impotentes, e que Deus é soberano, mas que nesse lugar inóspito, selvagem, sem vida humana organizada, sem conforto, que nesse lugar Deus habita, Deus está presente. Nos desertos da vida não estamos sozinhos. Ainda que o deserto seja um lugar de solidão, Deus está presente. Ainda que seja um lugar em que não há fartura de alimentos, Deus nos sustenta. Jesus foi conduzido ao deserto e lá os anjos o serviram, depois dos 40 anos. Não teve que sair do deserto para ser alimentado. Elias foi alimentado numa situação de deserto na vida. E durante 40 anos, Deus está ali presente na vida do povo. Tem muito crente que chega para mim no gabinete e diz assim: pastor, eu estou querendo abrir um negócio, vim aqui conversar com o senhor, porque eu estou inseguro acerca da vontade de Deus. Eu tenho uma ideia acerca de vontade de Deus diferente. E eu não quero debater esse assunto agora, aqui com os irmãos. Mas eu acho interessante esse negócio. E eu me lembro um que chegou para mim e disse assim: pastor, se Deus mandar eu vender geladeira no Alasca, eu vou. Eu, poxa vida, que fé, não é mesmo? Porque ninguém precisa de geladeira no Alasca. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se Deus orientar, eu sigo. Eu segue mesmo, sigo. Você ora sem cessar, Deus orienta. Não só orienta, manda, orar sem cessar. Você está examinando as Escrituras, estudando a palavra de Deus? Não. O homem não vive só de pão, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Assim como você come pão todo dia, você precisa de Bíblia todo dia, na palavra de Deus todo dia. Às vezes você não lê, mas medita, pensa. Agora, se nessas coisas fundamentais, que é falar com Deus, ser alimentado por Deus, você realmente não obedece à orientação de Deus, você vai obedecer à orientação de Deus no seu negócio? Ah, vou, pastor, vou. E eu preciso tomar uma decisão. Eu quero saber se eu vendo um imóvel e inicio uma empresa ou não. É isso que eu preciso saber. É uma pena, meus irmãos, quando a gente pensa que a vontade de Deus é para essas questões meramente funcionais daquilo que é melhor para o nosso rendimento financeiro. E nos perdemos em relação àquilo que Deus efetivamente quer fazer nas nossas vidas. Deus está pronto a nos sustentar
e Deus está pronto a nos orientar. Israel não tinha esse problema, como eu disse, de saber qual é a vontade de Deus. Todos os dias estava lá a nuvem e estava lá a coluna de fogo. Ninguém parava para perguntar assim: levantamos acampamento ou continuamos por aqui? Era Deus que respondia. Podiam fazer qualquer tipo de plano, mas tinham que dizer: se Deus permitir. Olha, tia fulana, semana que vem é meu aniversário, todo mundo lá em casa na nossa tenda, para a gente comer o nosso maná juntos, a tal hora, se Deus permitir. Eles tinham que dizer isso de verdade, porque semana que vem, naquela hora, a tenda poderia estar desarmada nas costas do pessoal e eles deveriam estar andando porque a nuvem se levantou e se moveu. Não tinha esse negócio da liderança parar e discutir. E agora, vamos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste ou paramos aqui? A outra propõe que se nomeie uma comissão. Se o povo de Israel fosse batista, batista adora a comissão. Não tinha esse negócio. A nuvem se levantava e ia, pronto. Se ia para o norte, o povo ia para o norte. Se ia para o sul, o povo ia para o sul. Não tinha esse negócio de ter dúvida acerca da vontade de Deus. Estamos indo de acordo com a vontade de Deus? Estamos indo na direção que Deus quer? Não tinha esse negócio. Era só olhar para cima. Cadê a nuvem? Você gostaria de viver uma vida cristã assim, que a vontade de Deus é clara, é inequívoca? Eu gostaria, mas não vivo. Eu tenho dilemas, eu tenho problemas, eu tenho indagações, eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos. Mas para Israel tudo isso era facilitado. Para Israel ficar livre de todas essas outras questões e se ater ao principal, que era o seu relacionamento com Deus. Com esse Deus que nas horas difíceis alimenta, com esse Deus que nas horas difíceis fortalece, com esse Deus que nas horas difíceis sustenta a pessoa. Israel precisava aprender isso para toda a sua história. E esse vai ser o ponto recorrente. Israel precisava viver no deserto para aprender a compartilhar. Mas, afinal de contas, o que Israel compartilhava no deserto? O texto diz que a roupa do corpo nunca envelheceu, nem o calçado do pé. Agora imagina um garoto de 5 anos com um calçado que não envelhece. O que você acha? O calçado não envelhece, mas vai crescendo também? Até ele chegar aos 18 anos e ter aquele pé igual um jogador do Bahia que tinha um apelido de Pezão, calçava 36 do peito do pé para frente. Até ele ter um pé igual do Pezão, né? E o sapato só crescendo. Eu não. Eu imagino que o que eles faziam era trocar. Eu agora não uso, ganhei esse para o meu filho, mas eu não tenho mais um filho pequeno, vou dar para minha vizinha, que o sapato, a sandália do filho dela está apertando. Toma aqui, vizinha, toma aqui, vizinha. Aquele tipo de vida em que todos cuidam de todos. Que coisa maravilhosa. Que oportunidade para fazer nascer uma família, para desenvolver um espírito de cuidado mútuo. Que bênção extraordinária. Deserto, às vezes, é para isso. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, que muitas vezes somos atribulados, para que com a mesma bênção com que somos consolados, nós possamos também consolar a outros. Experiências no deserto, nós as temos, para aprender que Deus está nele, para aprender que Deus quer usá-lo, para que nós possamos estar dispostos a lutar por aquilo que Deus quer para a nossa vida.
porque corremos o risco de, à semelhança de toda aquela geração, ser salva sem entrar na terra prometida. Morreram do lado errado do Rio Jordão. Não chegaram do outro lado, porque não estavam dispostos a confiar em Deus e lutar com Deus pela bênção que Deus queria lhes dar. Deserto, muitas vezes, é porque Deus quer que a gente anseie, a gente deseje, a gente sonhe os sonhos de Deus, de uma vida espiritual melhor, mais abençoada. E então Deus vai e nos permite viver essas circunstâncias. Eu não sei qual é o seu deserto, como não sei qual era o espinho na carne de Paulo, e ninguém sabe. Mas o que sabemos é que, assim como Israel foi sustentado por Deus, amparado por Deus, e Paulo recebeu junto com o espinho um presente da graça de Deus, eu quero lhe dizer que enquanto você caminha pelo deserto, você não está sozinho. Deus está com você. E Deus quer realmente lhe dar vitória e lhe conduzir ao descanso. Oremos. Ó Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Desperta-nos para a realidade da Tua presença. Desperta-nos para o fato de que vivemos não apenas para a dimensão das coisas, mas, ó Deus, para a glória da comunhão contigo. E que já podemos, ó Deus, nos alimentarmos desta glória, nos lembrando que não vivemos só do pão, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Ajude-nos, ó Deus, a vermos a vida que vivemos, a pesarmos a vida que estamos vivendo e dá-nos o anseio e o desejo de Canaã.